Então, nós vamos continuar com a série de sermão que eu iniciei. Hoje estamos concluindo, que é sobre o cristão vivendo num mundo polarizado. E aí eu preciso só rapidamente explicar aqui pela terceira vez que a ideia de polarização é a ideia onde nós temos dois polos, ou temos duas referências, e o mundo se divide entre elas duas. Não é? E aqui eu estou falando nítidas hoje no Brasil, não é? As redes sociais nos ajudam a ver isso, que é a corrente chamada de direita e a chamada de esquerda, que de maneira gerais, não é? Aqui não estou falando de maneira detalhada, isso iria exigir muito tempo de todos nós para a gente poder entendê-las, mas de maneira geral, nós temos de esquerda aqueles que estão querendo tomar o poder a nível político, né, principalmente do governo federal, e de direita nós temos aqueles que já estão apoiando o atual governo federal, e via de regras a esquerda sempre traz e escancara um comportamento, um ideal, uma ideologia que é inversa literalmente, completamente ao cristianismo, enquanto a direita tem mais aproximação com alguns ideais do cristianismo. E o meu objetivo exatamente de falar sobre essa polarização, não é? Estou fazendo isso de maneira breve, repito, a gente precisaria de muito mais tempo para isso, mas de maneira breve, é mostrar de que nós, como cristãos, vivendo no mundo nessa circunstância, não é? A esquerda de um lado e a direita do outro, nós temos como cristãos um papel bem específico, um papel bem alinhado e bem declarado na Escritura Sagrada. E diante da dificuldade que não só os cristãos, mas a própria igreja em si, né, no sentido de instituição, tem dificuldade com relação a isso, então eu resolvi trazer esse assunto aqui, ainda que rápido, mas trazê-lo para que a gente possa entender de que como igreja, como crentes neste mundo, nesse país, nós temos uma posição bem marcada e nós precisamos ter o cuidado para a gente não se misturar, no sentido de que cristianismo e política parecem ser a mesma coisa, ou que a igreja evangélica, não é, a cristã evangélica no Brasil, ela é política, e a gente precisa separar uma coisa da outra, e eu sei que não é uma tarefa fácil, mas eu estou encerrando hoje falando então sobre esse mundo polarizado, e quero trabalhar no sentido de apontar para... Espera aí que atrapalhou tudo aqui. De apontar para a nossa missão, não é? Que primeiro eu disse que nós éramos e somos, na verdade, portador do Evangelho. Depois eu disse no domingo passado, retrasado, que nós somos aqueles que amamos a Cristo, mas somos odiados por este mundo, não é? Então é inevitável que esse mundo não nos odeie cedo ou tarde. E hoje eu vou mostrar de que a nossa pátria, ou a sua pátria, ainda que a gente more num país, não é? E não só é nós aqui, mas tantos cristãos pelo mundo inteiro, cada um nasceu e tem um país de origem, nós somos como cristãos de outro mundo, nós somos de outro lugar, na verdade. Nós fomos, como Pedro vai usar na sua declaração, nós fomos tirados das trevas, do mundo de trevas, e fomos transportados para o mundo, para o reino do amor de Deus, que é o reino dos céus. Então, ainda que a gente more aqui na terra e seja, né, descendente natural da raça humana, nós somos, e a partir de Cristo nós nos tornamos pessoas de outro mundo. A Bíblia vai usar uma expressão dizendo que nós somos forasteiros. O que significa forasteiro? É aquele que está de passagem por uma região, ele não é daquele lugar, ele não faz parte, não nasceu, não é filho daquele lugar, e ele está de passagem ali. Não é? A ideia de forasteiro é alguém que está passando, não é alguém que faz residência, não é? Por exemplo, eu já moro aqui em Barra há 15 anos, então eu não sou necessariamente um forasteiro, não estou de passagem. Eu acampei mesmo, eu criei raízes aqui, então naturalmente isso exclui um tanto quanto da ideia de forasteiro. Mas quando a Bíblia aplica a nós esse título de forasteiro,
Está dizendo de que, ainda que a gente tenha família, emprego, casa, residência, não é endereço fixo no mundo, e aí não importa em que lugar do mundo seja, mas nós temos uma herança eterna, nós temos um reino eterno que nos aguarda. Então, nós não temos tanto interesse neste mundo e não vivemos neste mundo como se a gente fosse ficar para a semente dele. Então, a ideia do forasteiro é essa. É de que nós entendemos de que este mundo já está no maligno e nós vamos passar por ele cedo ou tarde, e a nossa morada definitiva é o céu, tá? É o reino de Deus, é a habitação celestial. Então hoje nós vamos ver então qual é a sua pátria dentro do contexto bíblico, narrado na Escritura. E hoje eu quero fazer algo tanto quanto diferente. Eu quero apenas ler alguns textos bíblicos que vai nos mostrar a visão que nós devemos ter a partir do autor bíblico, e eu quero trazer uma conclusão de todos esses pontos que eu trouxe aqui. O cristão em um mundo polarizado como portador do evangelho, amando ao Senhor e sendo odiado por este mundo, e também de qual é a sua pátria. Então, agora nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Você pode abrir aí comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, vai estar aqui na tela também, para quem achar melhor acompanhar. Você pode acompanhar aí pelo Data Show, ou pelo projetor, aí na parede. 1 Pedro 2, de 11 a 17. Pedro, então, vai descrever qual deve ser a nossa visão com relação à nossa pátria, ainda que a gente esteja e viva neste mundo aqui no século 21. Diz assim, então, 1 Pedro 2, 11 a 17. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Observem que Pedro, ele procura mostrar e chamar a atenção, e é uma exortação que Pedro faz aos crentes, e eu preciso lembrar, já antes de a gente entrar aqui, de que a carta que Pedro escreve, a gente chama ela de uma carta universal. O que significa carta universal, e nós temos outras na Bíblia? É aquela carta que não é endereçada a uma igreja, a um problema específico. A carta de Pedro, como a carta de Tiago, por exemplo, a gente considera uma carta universal porque ela é escrita para todos os cristãos do mundo inteiro. Ela não está falando de uma condição, de uma situação, de uma igreja local, de um povo, de um grupo específico. Ela está falando para todos os cristãos. Então, quando Pedro usa aqui esse termo amados, Pedro não está falando somente para uma igreja. Quando Paulo escreve a igreja aos Coríntios, ele fala amados, se referindo aos irmãos de Corinto. Pedro, quando ele faz isso, ele escreve para todos os crentes que estão lendo a sua carta. Isso valia para aquela época, e se você ler a carta de Pedro, ela começa exatamente endereçada àqueles que fazem parte do que era chamado a diáspora. Diáspora foi um momento em que
os cristãos, por conta da perseguição, se espalharam pelo mundo inteiro e eles então estavam em várias regiões. Então, a carta de Pedro começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, lembra do termo forasteiros? Que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então Pedro escreve aos crentes que por alguma razão a perseguição chegaram até eles, e eles precisaram então sair de onde estavam morando e irem para outras regiões para salvar a sua própria vida. Então, quando ele chega aqui na carta onde nós estamos, ou no trecho aqui da carta capítulo 2, Pedro então está falando, amados, se referindo a todos esses crentes espalhados pelo mundo. E hoje ela se aplica a mim e a você, não é? Dentro de um contexto do século 21. E ele então diz assim: eu peço a vocês que, como peregrinos e forasteiros no mundo em que vocês vivem, no século 21, vocês se abstenham do pecado, de maneira geral aqui, para eu ser breve. Né? Paixões carnais, que são os pecados, sejam sexuais, sejam do egoísmo, da mentira, enfim, qualquer tipo de sentimento de preservação com o pecado. Pedro diz assim: se abstenham, se livrem de qualquer tipo de pecado. Evitem fazer guerra, e fujam daquilo que guerreia contra a alma de vocês, que faz mal à alma de vocês, e que vocês tenham uma conduta exemplar diante dos gentios. A expressão gentios aqui para Pedro é para aqueles que não creem, porque gentios tem na Bíblia dois sentidos. E um deles, aplicado aqui por Pedro, é dizendo assim: que vocês sejam exemplo, modelo para aqueles que não creem em Cristo ainda. Tá? Aparece aqui. Para que eles, os descrentes, os que não creem em Cristo, quando acusarem vocês de malfeitores, possam perceber que aquilo que vocês fazem, a prática da vida de vocês, não é de malfeitor, mas é de alguém que faz o bem. Para que quando chegue o dia da visitação, e o dia da visitação aqui se refere à vinda do Senhor, eles tenham bom testemunho de vocês. E aí ele diz então: por causa do Senhor, e aí vem o ponto que nos interessa principalmente no texto, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Quais são as instituições humanas que Pedro se refere? Toda referência, toda a instituição de grau, de governo e de sistema, nós precisamos estar sujeitos a ele. O que significa ser sujeito? Obedecer às regras impostas ou estabelecidas por eles. Então, o que Pedro trata aqui, no segundo momento, com relação à igreja no mundo, é que a igreja precisa entender de que ela está no mundo e esse mundo tem um sistema. E esse sistema precisa ser seguido e obedecido, ou nos sujeitarmos a eles, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. É claro que Pedro aqui não está entrando no mérito se o sistema é bom ou ruim, se o sistema é de esquerda ou se é de direita. Mas Pedro quer chamar a atenção de que em determinado momento não é uma prática comum ou aceitável do cristão se rebelar contra a autoridade simplesmente por bel prazer ou por partido político ou por opinião política. O que Pedro mostra aqui, e a gente vai ver isso em outros textos, aqui é somente o pontapé inicial, é observar que a iniciativa bíblica de nos orientar quanto ao mundo em que nós vivemos, e aí eu preciso lembrar de João, onde eu disse isso na última semana em que falei. Jesus deixa claro para os seus discípulos na sua oração de que este mundo não é um mundo bom. De que este mundo, e o próprio João diz na sua carta, a sua primeira carta, capítulo 4, este mundo já está sob o domínio do maligno. E aí Jesus diz assim: Pai, eu estou agora saindo do mundo, mas os meus discípulos continuam no mundo. E a minha oração é que o Senhor os livre do mal, não os tire do mundo. Porque um dia eles vão estar aonde eu estou agora. E é o céu. Mas até lá eles estão no mundo para cumprir a minha
missão, que é a nossa missão de fato. Mas enquanto aqui estivermos, é interessante a gente observar de que a Bíblia vai mostrar de que nós estamos sujeitos às autoridades que nos governam, ou que nos assistem, como na educação, na saúde, não é? Aqui não fala só de governo político, mas fala também de governo a nível assistencial, a, a polícia, a saúde, a educação, a assistência social, é também instituição humana que tem nível de autoridade sobre nós, não é? A sanitária agora, como predomina até hoje aí, fracou, mas ainda predomina a questão da Covid. Então a gente segue essas orientações nesse sentido. É o que Pedro está dizendo. E Pedro então vai mostrar de que em determinado momento, não é? E de maneira aqui clara, nós somos maltratados por elas quando nós nos rebelamos a ela. E a orientação de Pedro é não se rebelar, mas é de sã aí. E observem que é curioso o início aqui dessa perícope, não é? Que Pedro começa dizendo assim: por causa do Senhor, se submetam às instituições. E aí o verso 17, Pedro termina dizendo o seguinte, melhor, 16, termina dizendo o seguinte: como pessoas livres, olha que interessante, como pessoas livres, livres de quê? Livres do sistema, livres do domínio do sistema, livres, e aí, livres do império ou do domínio de esquerda ou de direita, homens e mulheres livres, cristãos livres. Não usem esta liberdade para fazer o quê? O mal. Qual é o mal que Pedro fala aqui nessa segunda perícope? Olha que interessante. Lá na primeira, Pedro já orientou sobre pecado, sobre a necessidade da vida de santidade, do verso 1 ao verso de número 12. Aqui ele começa a dizer que este mal se refere a como se portar diante do sistema, a como se comportar diante das instituições humanas que nos governam, que nos orienta, que nos serve de alguma maneira, a nível de instituição de mundo. E aí ele diz: não usem essa liberdade, ou seja, eu sou crente, então eu posso, e aí fazer o mal, mas pelo contrário, vivam como servos de quem? De Deus. Não servos de ideologia, não servos de partido, não servos de grupos, não servos do sistema do mundo, mas como servos de Deus. E há sim uma separação, sem sombra de dúvidas. E em determinado momento a gente vai encontrar sistemas que praticam e fazem coisas aversas à palavra de Deus, que apoiam ideologias, ideais, comportamentos que são contrários à palavra de Deus, e esse mesmo sistema ele vai ter alguns pensamentos ou algumas ideologias que garantem ou que seguem os princípios cristãos. Isso é inevitável. Todo governo, toda liderança, toda organização, todo ajuntamento tem coisas boas e coisas ruins, coisas certas e coisas erradas. É claro que a gente precisa aqui colocar sempre um peso, né? O que é que nós mais encontramos ou que nós mais vemos facilmente? E aí, claro, a gente pende para um lado e para o outro no sentido geral. Mas a Bíblia não aponta para a gente pender para sistemas. A Bíblia sempre aponta para a gente ter consciência de que o nosso lado certo é o lado do Senhor. Que a nossa postura no mundo é como servos do Senhor, servos de Deus, e não eventualmente como servos ou como militantes de alguma coisa e de alguém. Então, a primeira instrução que a gente vê na Bíblia, aqui o texto que eu escolhi, é exatamente Pedro apontando de que o nosso alvo é de passar neste mundo como peregrino, como forasteiro, mas o nosso comportamento ele é visto, ele é testemunhado como claros servos de Deus. E aí Pedro termina e diz assim: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Está falando sobre isso. Esse é o mal, essa é a atitude que a gente deve ter
de honrar as pessoas, de respeitar as pessoas, e não necessariamente o contrário. Não é? Então, esse é um comportamento que a gente deve ter. Vamos continuar, e agora nós vamos para outro texto bíblico, aí para a gente poder entender. Segue aí comigo. Nós vamos para Filipenses, na verdade, voltar, não é? Na ordem bíblica. Filipenses capítulo 2, 3, verso 20. Filipenses 3, verso de número 20. Aqui agora já é Paulo falando. E Paulo diz assim, Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está mostrando aqui, e a figura de Paulo é bem interessante nesse contexto. O que Paulo está mostrando para a igreja de Filipenses é de que a visão de mundo que a igreja deveria ter é de que nós não estamos aqui para sempre, mas nós estamos aqui aguardando. Aqui é o lugar aonde nós moramos, e aí eu preciso lembrar de novo lá de João, capítulo 15, que Jesus diz que aqui é o mundo onde nós estamos para evangelizar, para cumprir a missão que a gente chama do ID, mas enquanto nós estamos aqui no cumprimento desta missão, sem perder a expectativa do céu, O que fica embutido aqui, está dentro do nosso tema, é de que este mundo, ainda que a gente esteja aqui, ainda que a gente tenha direitos e deveres, ainda que a gente precise trabalhar, se sustentar, e não é nada demais ter o máximo de conforto possível, mas este não é o mundo que nos satisfaz. Esse não é o mundo em que nós estamos aqui, precisamos achar que vamos estar aqui a vida toda, o tempo todo. De que aqui de fato é o céu, como tem muita gente vivendo como se aqui fosse o céu. O que Paulo está apontando para essa igreja é de que em meio ao mundo, a nossa expectativa é a volta de Cristo. Em meio aos afazeres, responsabilidades, em meio aos compromissos que temos neste mundo, a nossa expectativa e a nossa esperança é a volta de Jesus. Que nós não estamos aqui esperando este mundo melhorar e ele não vai melhorar nunca, no contexto geral. Ele pode melhorar aqui ou ali, ele pode ter uma política, não é? Como nós estamos falando, que seja melhor, mais propícia ao povo, mas o mundo não vai melhorar. O crime que nós vimos na nossa cidade, eles não vão deixar de acontecer por causa de governo. Porque o pecado está impregnado na raça humana e domina o mundo. É o que João diz, o mundo está no maligno. Ele caminha para se autodestruir. Mas enquanto este mundo caminha para se autodestruir e nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, a nossa expectativa de esperança, a nossa expectativa duradoura, de morada permanente é o céu. E ela se faz com a volta do Senhor. E por que eu disse que Paulo é interessante? Porque quando Paulo foi preso, e a gente vai ver isso nas narrativas do Evangelho, lá de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi preso por pregar a Cristo pelos romanos, os romanos prenderam ele sem nenhum critério, sem seguir a lei romana, que tinha que ser julgado, etc. Simplesmente pegaram ele, jogaram no cárcere e lá ele ficou, salvo engano, parece que 3 ou 4 dias. E aí, de repente, por conta da movimentação do povo e satisfação do povo, mandaram soltar Paulo. E quando chegam para soltar Paulo, Paulo diz assim, não é assim. Eu sou cidadão romano, eu conheço a lei romana, vocês me prenderam de maneira errada, mas eu não vou sair daqui de maneira errada. O que Paulo estava falando, e eu não vou investir muito tempo para te explicar isso. Paulo estava cobrando como cidadão que, assim como a lei romana determinava a forma de prender alguém, determinava a forma de soltar. Não era só chegar lá, jogou no cárcere, passou o cadeado, ou vai soltar, abre o cadeado, diz pode ir embora. Não funcionava desse jeito. E Paulo reivindica o direito civil dele, de que a lei fosse cumprida ou fosse executada na sua soltura. O que ia significar isso? E aí é interessante quando você vai ler o livro de Atos, porque quando
exige o seu direito de cidadão ali, não é? De acordo com a lei romana, Paulo estava exatamente querendo abrir uma oportunidade para chegar ao Império Romano. Porque ele agora deveria ser levado à presença, como ele foi, à presença das autoridades. Ele agora deveria ser julgado, mesmo que fosse para ser livrado da prisão, julgado de maneira correta, e isso iria dar acesso a ele e às autoridades. Que é o que Atos 9, Jesus diz a ele: eu estou te salvando, te chamando, para que você leve o meu nome às autoridades. E Paulo termina aqui, ao invés de solto, ele termina aqui preso e condenado à morte. Mas ele exigiu seus direitos, e na verdade a sua exigência era legal, e ele então fez isso com o objetivo de chegar lá em cima, porque ele sabia onde ele ia chegar, a quem ele ia chegar. E você vai terminar lendo o livro de Atos, capítulo 28, e as autoridades vão dizer e vão reconhecer a Paulo como pregador do evangelho, a ponto de Crespo dizer assim: você quase me converte. Sua conversa com o seu evangelho, com a sua evangelização. Então, Paulo, ele tinha uma razão de estar lá e exigiu direitos civis dele. O que eu quero dizer com isso, e pegando o incentivo dele de olhar para o céu? Nossa expectativa é de ir para o céu, de aguardar o Senhor Jesus Cristo. Isso é fato. Nós estamos nesse mundo de passagem, precisamos ter certeza disso. Mas é claro que aqui nós temos alguns direitos e podemos e devemos exigir alguns direitos. Eles são legais. Por exemplo, você não viu, mas enquanto o culto estava acontecendo, eu estava mexendo no celular pedindo ajuda à polícia com barulho, com os fogos, moto e carro de som ligado aqui vizinho. É um direito de proteger o momento do culto. Isso está na Constituição. Ninguém pode fazer barulho que nos incomode em lugar nenhum da cidade, nos horários e dias de culto. É protegido. Mesmo que a gente esteja na rua, é protegido esse ambiente. E eu estava cobrando isso, e parece que vieram, não é? Que sossegou aí o barulho. O que Paulo estava fazendo era exigir isso. E eu quero citar isso porque uma coisa é direito adquirido, e que esse direito adquirido não fere ou não extrapola a minha participação e a minha vida pública como um cidadão brasileiro. O que diverge em determinado momento quando eu tomo ou eu assumo um lado político partidário. Quando a igreja, quando os cristãos evangélicos do Brasil começam a escolher um lado político para ficar. É diferente. Aí você não vai encontrar na Bíblia nenhum parecer ou nenhuma atitude, nenhuma ação, nenhum estímulo, por mais sutil que seja, da igreja ter uma posição política partidária. A igreja deve exigir os seus direitos. Agora, essa semana que passou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele proibiu as missões evangélicas e as tribos indígenas. Está proibido no Brasil evangelizar índio, ou ir lá nas tribos, na verdade, não é? Está proibida a entrada de nossos missionários lá. E isso é uma violação da Constituição, do direito religioso, do direito de envio da própria igreja, não é? No sentido geral, para o Brasil, não é só para os evangélicos, não. E aí é claro que os evangélicos podem, dentro do respeito, da honra, como Pedro disse, se manifestar por um direito que é dele. Isso é diferente da gente levantar uma bandeira de um partido em nome de Cristo. Isso é diferente da gente ter uma posição cristã de partido. Isso é diferente. Aí eu quero, para a gente passar para o próximo texto, observar que quando nós vamos às urnas, não é? E para o nosso sistema político brasileiro, o voto ainda é secreto. Então lá na urna eu voto em quem eu quero. E é claro que na hora de votar, e essa orientação eu já dei aqui, continuo dando e eu posso dar tranquilamente, você precisa escolher políticos que sejam menos piores comparado aos valores bíblicos. Aí, se você estuda e descobre se quem você está votando está mais perto de valores cristãos ou não. Por quê, queridos? O mundo está corrompido. Escutou isso?
O mundo está corrompido. Nós não vamos achar um político, que seja 100% apto a ter voto cristão. Nós não vamos achar. Nós não vamos ter partido político, movimento político ou movimentação partidária no mundo que estejam e sejam identicamente cristãs. Não há nenhuma cristã. Todas elas têm seus pecados, todas elas têm seus erros, todas elas têm seus princípios que não são cristãos. Então a direita, como alguns dizem, ela não é essencialmente cristã. Ela não é. E cedo ou tarde, ela vai perseguir a igreja. A igreja. Então, quando Paulo trabalha isso aqui, Paulo mostra de que a expectativa dos cristãos é a volta do Senhor. E não necessariamente este mundo, encontrar paz, sossego e tranquilidade neste mundo, mas ter esperança da vida eterna que está por vir, e ela se sela com, então, a chegada e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro texto aqui é Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, do verso 13 ao verso 16, aonde o autor de Hebreus, que é também uma carta dirigida aos hebreus, mas de contexto universal, ele se dirige e se refere aos homens e mulheres de fé, e faz a seguinte referência a eles, Hebreus 11, de 13 a 16. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha que interessante o que o autor de Hebreus diz. Que os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles deixaram a sua casa, deixaram a sua parentela, foram para um lugar onde Deus indicou, não é? Começa assim com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o seu chamado. Foi para um lugar que o próprio Deus iria indicar a eles, para que eles pudessem habitar. E o texto diz assim, eles não quiseram voltar para suas casas, mas eles continuaram porque estavam certos de que o que Deus havia preparado para eles, ou a pátria que Deus havia preparado para eles, era superior à pátria deles. Era maior, tinha mais valor, tinha mais sentido do que a morada deles. E qual é ela? O autor de Hebreus diz que é a celestial. E aí ele termina dizendo, verso 6, algo fantástico. Por isso que Deus não tem vergonha deles. Por que Deus não tem vergonha deles? Porque eles não estavam amarrados, atrelados, lutando, matando e morrendo pelo mundo, pela pátria onde eles nasceram, pelo mundo onde eles estavam vivendo. As ações dele, a fé deles de saírem, de irem ao mundo, de buscarem o lugar onde Deus iria apontar, não envergonhou a Deus, porque eles não estavam apegados a este mundo, como este mundo fosse mais importante do que morar na eternidade com Deus. Deus não se envergonhou deles, porque eles tinham certeza de que Deus tinha algo muito melhor para eles do que este mundo pode oferecer. Do que as riquezas, os confortos, as vantagens, a fama, os bens. O que Deus preparou é muito maior, muito melhor. E isso era a motivação do coração desses homens.
de abandonar lugar, família, de abandonar emprego, de abandonar tudo que tinham do bom e do melhor. Se você ler a história de Abraão, Abraão era rico. O seu pai, era rico. E Abraão sai apenas montado, provavelmente, no jumento. Não tinha nada. Sai montado no jumento. E parte para um lugar aonde Deus ainda haveria de mostrar. E o autor de Hebreus diz, então, de que Deus não teve vergonha desses patriarcas. Eles lutaram, claro. Eles defenderam. Você vai ver Abraão numa guerra contra 5 reis para soltar, não é? O seu sobrinho Ló. Você vai encontrar Abraão negociando e enricando cada vez mais. Você vai encontrar eles trabalhando para se autossustentarem. Mas não era essa a maior inspiração, a maior motivação da vida deles. Era a morada celestial. Era a visão do reino de Deus presente no mundo. Era isso que incentivava estes homens a buscar o Senhor e a viver para o Senhor. E essa deve ser igualmente para nós. Igualmente para nós. Nós não vamos conseguir melhorar este mundo. Nós vamos até conseguir mais bens, ter uma vida mais confortável, em determinado momento ou por alguma causa ter um pouco mais de paz e sossego. É verdade. As ideologias de perseguir a igreja, elas diminuíram um pouco. Claro que tudo isso tem a ver com política, isso tem a ver com o sistema, com quem governa. Claro que sem sombra de dúvidas. Mas essa não é a razão da existência da igreja. A igreja não está aqui para olhar para um sistema de mundo e fazer com que esse sistema seja santo e puro. Ela não consegue fazer isso. Ela não tem a missão de santificar o mundo, mas sim de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Um outro texto e o último texto, Apocalipse 21. Você pode abrir lá, Apocalipse 21, de 21 a 27. João agora vai nos mostrar porque a nossa esperança deve ser lá no céu. Apocalipse 21, a partir do verso 21 ao 27, diz assim: Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha a visão que João mostra aqui dentro do nosso contexto de um cristão no mundo polarizado entre esquerda e direita. João mostra de que o céu é um resplendor tão grande, que é o que reluz, ou o brilho, ou a glória de todas as nações do mundo. Que a morada celestial que nós precisamos aguardar e ter as convicções de tudo que eu disse aqui, é muito mais glorioso do que todos os mundos juntos, ou todas as nações juntas. E aí vem interessante. Lá não diz que quem é de direita ou de esquerda vai para lá. O texto não diz que lá é o lugar e a morada do partido A, B, C ou D. Do grupo partidário que defende isso ou aquilo outro. Aqui diz que lá é um lugar exclusivo
para aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Há 2 livros da vida registrados na Bíblia. O primeiro deles é aquele que registra toda a nossa vida, não é? Que determina quando nós nascemos e quando nós morremos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. É o livro da vida que registra a nossa vida. E o segundo livro da vida que aparece na Bíblia é o livro da vida que está com o nome dos salvos, que é este que se refere aqui. Então a morada celestial, ela não está esperando quem tem postura, posição, ideologia política. Ela está aguardando pessoas que estão purificadas, lavadas pelo sangue de Cristo. E aí você pode perguntar, pastor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A missão da igreja é levar gente ao conhecimento de Cristo para ter os seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja e do cristão no mundo não é de entrar numa polarização e torná-la santa ou fazer dela a razão e a batalha da sua vida. Mas a batalha e a razão da existência da igreja é de povoar o céu. É de esclarecer a este mundo perdido, ou pela direita, ou pela esquerda, né? Como diz aquele personagem lá, Papaléguas, né? Saída pela direita ou saída pela esquerda, é mostrar para eles que não se deve desviar por caminho nenhum. Mas o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E independente das nossas instituições humanas estabelecidas, do sistema político que nos governa, Cristo é a única salvação. Ele é o único caminho. O céu só abrigará pessoas que creem nele. Não são pessoas que governam, que dominam, ou que colocam pessoas lá em cima. Não é essa a missão da igreja. Lá não entrará nem impuro, nem quem pratica abominação e nem quem pratica a mentira. Não vai entrar lá. Mas só vai entrar lá os salvos, que estão no mundo, João 15 de novo, que estão no mundo colocados pelo Senhor com a missão de anunciar o Evangelho, de anunciar a este mundo perdido que a salvação está em Jesus. Esses entram lá, os outros não entram. Os outros não entram. E aí vem então algumas aplicações que eu quero fazer a partir de tudo isso que eu disse, não só hoje, mas também nos outros dias, e é importante a gente pensar. Primeira coisa que eu preciso que você entenda: a nossa missão é muito maior do que a missão que o mundo pode nos oferecer. Os instrumentos, eu poderia usar assim, os instrumentos que nós temos para viver neste mundo são muito mais poderosos do que qualquer corrente política, do que qualquer influência e poder político deste mundo. Paulo diz em Romanos de que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas, para mudar vidas. Você não vai ver nenhum investimento político nesses anos de política. Eu não estou falando só de agora não, mas de mundo inteiro. Desde quando a gente conhece política e sistema de governo, você não vai encontrar ninguém que tenha a mesma eficácia que a palavra de Deus para recuperar vidas, para recuperar pessoas. Você não conhece. Se você fizer uma pesquisa, né, e é fácil fazer essa pesquisa, você vai ver que os centros de recuperação que utilizam a Bíblia como instrumento de informação, como instrumento de ensino, elas recuperam mais pessoas, de maneira mais rápidas do que os centros de recuperação que não têm ensino da Escritura. Infelizmente, o que nós tínhamos aqui acabou se corrompendo e acabou se acabando. Que tinha o título, né, o que pelo menos tinha o nome de ser cristão, se acabou. Mas você não vai encontrar nenhuma literatura que tenha poder transformador como a palavra de Deus.
E aí eu preciso dizer isso com todos os cuidados, mas a igreja cristã é a única detentora da mensagem de salvação. Eu e você somos os únicos detentores disso. Ninguém mais neste mundo está interessado em ensinar Bíblia. Ninguém mais neste mundo tem o chamado, a vocação e a ordem de ir anunciar o Evangelho do que a igreja. Os sistemas políticos, por mais... É a bateria aqui. Deixa eu trocar a bateria. Por mais que esse mundo invista, por mais que esse mundo projete, sonhe e até fale, ninguém tem o chamado, a vocação, a inspiração e tem a Bíblia para salvar vidas. A Constituição Federal que deve ser obedecida, ela não tem poder de mudar vidas. O Supremo Tribunal Federal que está mandando e desmandando, fazendo o que bem quer e bem entende, não tem poder para mudar vidas. A direita ou a esquerda dominando não tem poder para mudar as vidas. Só o Evangelho tem. Só o Evangelho tem. E nós somos os portadores deste Evangelho. Somente a igreja. Então pensem comigo, se a igreja parar de portar o Evangelho e começar a portar uma bandeira política partidária, você acha que alguém neste mundo será salvo? Você acha que alguém será alcançado por este Evangelho que é poderoso? Isso enfraquece a missão da igreja. Isso empobrece a missão da igreja. Então lá não é necessariamente um lugar da igreja. Pode ser um direito que o cristão tem de estar lá. Mas não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar. Segundo, vivemos em um mundo absolutamente corrompido. Não há nada de bom neste mundo. Não há nada neste mundo que seja considerado santo e puro. Ao contrário, ele está se deteriorando cada vez mais. E todo sistema de mundo, ele pode ter coisas boas, mas ele tolera coisas ruins. Vou dar só um exemplo. Você pode olhar para qualquer movimento e ele ser até talvez contra aí a corrupção. Mas eles se autodefendem. Eles se protegem. Eles se protegem de alguma maneira. Eles tornam o colega, o parceiro, intocável. A ponto até mesmo de serem cegos e chegarem ao ponto da idolatria, de achar que o outro é extremamente perfeito. Quer ver uma coisa? Talvez você tenha acompanhado aí na internet. O movimento de 7 de setembro. Estava um monte de gente esperando que depois do 7 de setembro o presidente chegasse lá e acabasse com o Congresso, com o Supremo. Não foi isso? Estava todo mundo esperando, todo mundo preocupado, achando que ia chegar lá. Aí quando chegou o dia 7, o presidente falou, paz. Vamos sossegar. Todo mundo sossegou. Foi? Foi. Mas muita gente se revoltou. Muita gente queria ver o pau quebrar mesmo. Então a gente vai ver que este mundo não é perfeito. A esquerda tem seus defeitos, suas ideologias, claro que tem. Mas se você for lá olhar, vai ter algumas coisinhas, vai dizer assim, não, isso aqui é legal. Porque tem gente boa, tem cristãos que estão se envolvendo em política partidária e são da esquerda, defendem a esquerda, apoiam e aprovam a esquerda. Porque estão olhando para coisas que eles consideram bom e negando as ruins. Se você for para a direita, não é diferente. Você vai ver coisas boas. Deus, pátria, família. Tá. Mas essa família é a terceira. É a quarta. É a quinta. Esse Deus é a imagem que está se prostrando. Não é? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se não está, você precisa acompanhar as notícias do Brasil. Então não existe
política partidária cristã. Existe política partidária corrompida. Só o Evangelho e só a igreja é cristã, apesar de também não ser perfeita, mas ela é cristã no senso da bandeira que ela porta. A estandarte nosso é Cristo, como nós cantamos no cantor cristão. Então é importante a gente lembrar disso. O mundo em que nós vivemos, seus sistemas, eles são corrompidos de alguma maneira. Então eles não têm a dignidade do Evangelho para a gente poder assumir, a proteger e acompanhar e colocar a nossa figura e o nosso nome de cristão no meio dela. Ela não tem isso. Terceiro, devemos e fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Mas nesse mundo corrompido, esse mundo de sistemas, de ideologias, que nós precisamos, diante de todas elas, sermos sal e luz do mundo. É o que Pedro disse, irmãos, é preciso que, como peregrinos deste mundo, vocês sejam dignos, vocês sejam reconhecidos como servos de Deus, e não servos de ideologias, não servos de partidarismo, mas de Deus, de Deus. Quarto, queridos, se nós temos que defender alguma coisa, se nós temos que portar alguma bandeira, ou até mesmo polarizar este mundo, é com as verdades do Evangelho. É com as verdades do Evangelho. Com a expectativa que o Deus que inspirou, que revelou a homens santos o Evangelho, é o poderoso para transformar o nosso país. É poderoso para recuperar pessoas. É poderoso para garantir uma morada celestial. É poderoso para garantir um mundo onde não há mais dor, onde não há mais lamento, onde não há mais corrupção e muito menos domínio humano sobre outro. É preciso a gente entender isso. É só o Evangelho que faz isso. E volto a dizer, com muitos cuidados, nós somos os detentores deste Evangelho. Se a gente se distrair, se a gente se juntar a outros, com outras ideologias, com outras pautas, como dizem por aí, o Evangelho some, o Evangelho acaba. E aí, não só o mundo vai piorar, mas as nossas próprias vidas vão piorar. Quinto, o Evangelho esse já foi. Quinto, enquanto estivermos neste mundo, o nosso papel como cristãos é defender valores do Evangelho, que são puros, santos e íntegros. E são esses que devem estar presentes na nossa vida. São esses que devem estar presentes na nossa vida. E por que eu digo isso aqui e agora chamo a atenção para estar presente na nossa vida? O que você vai ver de pastores, de cristãos que estão xingando autoridades, chamando de tudo quanto é nome. Talvez aqui o mais bonitinho que eu possa dizer em público é chamando de idiota, de canalha. É isso mesmo, chamando juízes, chamando até o ex-presidente da República, chamando senadores, deputados, sabe, de canalhas na rede social. Isso não é comportamento de crente. Ele pode até, e eu repito, ter o direito de se juntar a qualquer partido ou tomar parte de qualquer política. Ele pode até reivindicar, e nós podemos reivindicar direitos que podem estar sendo cancelados ou estar sendo tirados de nós. Nós podemos sem problema nenhum. Mas quando nós fazemos isso, e devemos fazer quando for necessário, nós não podemos perder a postura cristã. O que significa isso? Nós não podemos desonrar as autoridades só porque elas estão cometendo erro. Os nossos protestos, né, e no Brasil é permitido, greve, etc., elas podem ser feitas pelos cristãos. São direitos. Mas em nenhum momento nós podemos nos comportar como incrédulos.
E aí eu gostaria que você tivesse o cuidado que eu tenho de olhar e avaliar cada comportamento. A maioria absoluta daqueles cristãos que mergulharam de cabeça em política partidária perderam o bom senso cristão. Como eu acabei de dizer, de ir na rede social e chamar de canalha uma autoridade do Brasil. Isso é perder o senso cristão. Por isso que nós precisamos entender de que nós somos portadores do Evangelho. Nós amamos ao Senhor e seremos odiados por este mundo. A nossa pátria deve ser a celestial. Mas enquanto aqui estivermos, ainda que na cobrança dos nossos direitos, nós precisamos nos manter firmes no Evangelho. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nossa mente, quando nosso coração estiver guardando o Evangelho. A partir do momento em que nós dermos um passo para o lado, para nos juntar a uma ideologia, seja ela da direita ou seja ela da esquerda, o que nós estamos fazendo é abandonar o bom senso do Evangelho. E por fim, e não menos importante, encerrando essa série, é importante eu dizer a você de que o papel do cristão inserido numa sociedade é sempre de defender princípios e valores bíblicos, de fato. É sempre de cumprir os deveres cívicos que são impostos pela lei, que são impostos por ela. Mas é papel do cristão ter apenas um único Senhor, ter apenas um único Salvador, ter apenas uma única mensagem, ter apenas um único valor. E todos eles a gente resume com a expressão ou com a nomenclatura de cristão. De cristão. Então, o nome que você deve levar, o nome que você deve defender, a referência de sociedade que você deve obter e deve apresentar é de um cristão. É de um cristão. É de um cristão. Nós temos irmãos que têm vocação política? Temos. Então, deixemos eles fazerem política. Deixemos eles fazerem política. Nós fazemos o cristianismo de maneira mais direta. De maneira mais direta. Então eu quero convidar a você, hoje à noite, a se sentir encorajado a abraçar o Evangelho, abraçar a vida cristã de maneira mais real e mais autêntica. Eu quero dizer para você de que essa polarização que o mundo tem feito, ela tem, de uma certa forma, distraído a igreja, e aqueles que estão na mídia, não é, com raras exceções, eles estão se juntando aí a um lado ou ao outro lado. E o que isso tem a ver comigo e que isso deve trazer para mim e para você também. Estamos aqui numa cidadezinha pequena, né, no interior da Bahia, que quando as coisas acabam lá em cima, está chegando aqui agora, a gente sabe disso. Estamos no interior. Mas o que eu quero te encorajar hoje é de que você faça com que o Evangelho seja mais visível. Encontre e aproveite as oportunidades que você tem para fazer o Evangelho mais visível do que a polarização de esquerda e de direita. Sabe? Para isso, a gente precisa tomar atitudes mais sérias. A primeira delas é ter consciência de que o nosso papel cristão não pode ser perdido ou misturado com ideologias deste mundo. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Então eu gostaria de convidar, e é claro que eu faço isso sem imposição nenhuma, porque você é livre para estar lá, mas se você está defendendo bandeira de partido, de direita ou de esquerda, saia de lá. Saia de lá. Abrace a bandeira do Evangelho. Abrace as verdades da palavra de Deus. Se engaje, se envolva, fale, respire, curta, publique na rede social aquilo que diz respeito ao Evangelho. Abrace a causa do Evangelho. Se desapegue de qualquer outra corrente e viva pelo Evangelho.
Porque essa polarização está exatamente dissolvendo o Evangelho. E a cada dia que se aproxima a volta de Jesus, o que nós mais precisamos é mostrar o Evangelho. E a gente pode fazer isso com os dedinhos, com os dados que a gente tem de internet. Nossa. A outra forma, queridos, é orar. É orar. Ninguém tem poder e autoridade para mudar ninguém, de fato. Só Deus tem. Então, enquanto nós fazemos o nosso trabalho de anunciar o Evangelho, de nos apegar e publicar de maneira mais fervorosa o Evangelho, a gente também ora. A gente ora e pede a Deus de que esse Evangelho alcance os corações. Liberte as vidas que de alguma maneira estão cegas, atreladas e que às vezes chega ao ponto da idolatria por questões partidárias. Que infelizmente tem alcançado irmãos nossos, pastores das nossas igrejas. Tem levado eles também. Tem levado eles também. São duas formas muito simples da gente fazer isso. E a terceira e última, não fique alheio do que acontece neste mundo. Tá? Use a internet para ter informações. Eu poderia passar aqui dias, contando só os domingos, vários domingos aqui pregando e mostrando para você qual lado desses você deveria ficar e por que você deveria ficar. Então não fique alheio, não ignore o que acontece no mundo político, principalmente do nosso país. Acesse, assine, siga, acompanhe aí alguma conta, né? alguma canal aí que fale desses assuntos para que você possa entender. É importante que a gente neste mundo conheça o que acontece neste mundo no sentido de informação, no sentido, né, de sistema de mundo. É importante. Aqui eu não estou mandando ninguém se alienar como cristão e ler Bíblia e orar. Mas é importante anunciar o Evangelho, orar e pedir a Deus que transforme vidas, mas também conhecer aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, nesse campo que está em determinada medida dividindo a igreja e em determinada medida sufocando, apagando o Evangelho do Senhor. Lembra da parábola da sementeira? Que o semeador saiu a semear? Pois é, a palavra está como se fosse semeada entre os espinhos. Mas os espinhos hoje no Brasil é a polarização política. Esquerda ou direita, ela está sufocando o Evangelho. Então alguém precisa se levantar contra isso, em favor do Evangelho. Eu quero dizer que esse alguém é a Igreja Batista de Barra, da qual eu e você também faz parte. Nós precisamos começar a fazer isso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que ajude você a tomar uma posição, que ajude você a olhar o que está acontecendo ao seu redor. Ore e peça a Deus que te ajude a ter o coração voltado para Deus. A não ser mais um levado por esta multidão. Ore e peça a Deus para que transforme e faça de você, o encoraje, o use nas oportunidades para ser um portador do Evangelho. Ore e peça ao Senhor que renove, que te anime a amá-lo, mesmo sabendo de que este mundo vai te odiar. E ore e peça ao Senhor que com a sua misericórdia e a sua graça envie logo o seu Filho Jesus Cristo para redimir o seu povo e nos livrar do mal que está neste mundo.
Como Paulo ensina aos Gálatas, é importante orar: Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Então ore ao Senhor por essas razões. E comece a viver como um cristão neste mundo polarizado.